vácuo estático. Nem a luz existia para definir contornos, nem o som para romper a imobilidade. O silêncio não era uma pausa, mas a substância única de um universo ainda não despertado. As galáxias eram impossíveis. A energia estava suspensa, retida em um ponto de tensão extrema que exigia uma quebra. O vazio não era apenas ausência. Era uma expectativa contida, pronta para ceder sob o peso de algo imenso que estava prestes a romper a barreira do nada. O silêncio estático é interrompido. Uma vibração surge no centro do nada. Não é um som comum, mas uma frequência que corta o vazio. O termo Bereshit ecoa com força, reverberando através do vácuo absoluto. Cada sílaba atua como um martelo, forjando a primeira estrutura da realidade. A palavra não é apenas som, é um portal. Ela abre as coordenadas onde o tempo começará a correr. Onde havia apenas um ponto sem dimensões, a palavra expande as margens. Ela estabelece a fundação da história, um alicerce invisível sobre o qual todo o cosmos será construído. O vácuo reage. A frequência de Bereshit molda o espaço, criando os primeiros eixos de direção. A imobilidade cede lugar à pulsação. A partir deste ponto, a existência ganha um início mensurável. As leis que regerão a matéria começam a se aglutinar. O portal permanece aberto, ancorando a origem de tudo o que é humano. A palavra sustenta a transição, transformando o nada em um cenário pronto para a manifestação da ordem. O alicerce está fixado. O tempo começa a sua contagem a partir desta nota fundamental que ancora a história humana na própria estrutura do real. A escuridão não desaparece, ela é contida. O contraste é absoluto. A luz domina um lado, enquanto a sombra permanece como um resíduo nas margens. A ordem surge da fricção entre essas duas forças. O vácuo torna-se um palco iluminado, onde a estrutura da realidade começa a se solidificar. A desordem cede, a clareza se estabelece. A luz mantém sua posição, sustentando a nova fronteira da existência enquanto o caos se retrai. Vencido pela precisão do brilho, as águas se retraem com um estrondo contínuo. Elas se acumulam em depressões profundas, formando bacias vastas. O solo, antes submerso, emerge como uma crosta úmida e escura. A água escorre pelas fissuras, desenhando leitos de rios e margens precisas. O nível do mar baixa, expondo vastas extensões de terra firme. O solo, agora exposto ao ar, começa a vibrar. Pequenas protuberâncias rompem a superfície. O verde brota com velocidade, forçando o caminho através da terra compacta. As raízes se fixam, ancorando o solo e impedindo a erosão. Caules se erguem, desenhando formas geométricas contra o horizonte vazio. Folhas se desenrolam, captando a luz e transformando o cinza em tons vibrantes. O mundo ganha cor. Onde havia apenas pedra e água, agora surge um tapete denso de vegetação. O solo responde ao crescimento, expandindo-se sob a pressão das raízes. A vida vegetal cobre as encostas, subindo por colinas e preenchendo vales. O verde se intensifica, tornando-se uma manta que respira. Cada planta ocupa seu espaço, definindo a geografia com suas formas. O mundo, antes estático, agora possui uma textura viva. A Terra está pronta, organizada e coberta por um manto pulsante de vida que altera a cor de toda a paisagem. O Criador desce sobre o solo recém-formado. As mãos tocam a terra úmida e recolhem o pó fino. Com precisão, a matéria é moldada, ganhando contornos, articulações e uma estrutura definida. O corpo repousa inerte sobre o chão, uma forma completa, mas desprovida de movimento. O Criador inclina-se sobre a face da figura. Um sopro profundo sai de seus lábios, percorrendo o peito do molde. O ar penetra as narinas. O tórax expande-se bruscamente, forçado por uma nova pressão interna. Os músculos contraem-se, as articulações giram e os dedos fecham-se contra o solo. O homem abre os olhos, focando a luz que inunda o ambiente. Ele levanta o tronco, sentindo o peso do próprio corpo pela primeira vez. A coluna endireita-se. Ele apoia os pés na terra, testando a firmeza do solo sob o peso. O Criador observa o resultado. A matéria agora possui vontade. O homem levanta-se, olhando ao redor, reconhecendo a vastidão do mundo criado. A dignidade de sua postura marca o ápice da obra. Ele respira, o ritmo do ar em seus pulmões, sincronizando-se com o ambiente.
A vida agora habita a forma, e o homem inicia seu primeiro movimento consciente sobre a superfície terrestre, pronto para ocupar o espaço que lhe foi designado. O homem caminha entre árvores frutíferas, colhendo frutos com facilidade. Ele encontra a mulher sob a sombra de um pomar. Eles caminham juntos, tocando a casca dos troncos e sentindo a textura das folhas. Não há barreiras entre eles. A comunicação flui sem palavras, baseada apenas no olhar e no gesto. Eles cuidam do jardim, removendo galhos secos e guiando a água dos riachos para as raízes das plantas. O trabalho é uma extensão do prazer de existir. Eles sentam-se à margem de um rio, observando a correnteza. A água é límpida e o som do ambiente é constante, sem interrupções. Eles se levantam e correm pelo campo, sentindo o vento contra a pele. Não há pressa, não há o peso de decisões difíceis. Eles descansam sob a luz do sol, compartilhando o mesmo espaço sem qualquer sinal de desconfiança ou desvio. O Éden responde à presença deles, com flores que se abrem ao toque e animais que se aproximam sem medo. Eles caminham de volta ao centro do jardim, onde a vegetação é mais densa e o ar é mais fresco. A harmonia é total, um ciclo de cuidado e presença mútua que preenche cada segundo daquele lugar. O mundo é um espelho de sua paz interna, e eles habitam a criação como parte integrante do sistema, integrados ao ritmo perfeito da Terra. A luz do sol recua conforme as sombras das árvores se alongam sobre o solo. O homem e a mulher detêm seus passos ao sentirem um ar mais denso. Do emaranhado de ramos, um movimento sinuoso corta o silêncio. A serpente desliza pelo tronco, seus anéis musculares apertando a madeira com força rítmica. Ela para poucos centímetros, erguendo a cabeça. Seus olhos focam o casal, fixos, sem piscar. A serpente não ataca, ela murmura, um som sibilante que vibra no ar estagnado. Ela aponta para o fruto central, agora banhado por uma luz difusa que o faz brilhar com uma intensidade anormal. A serpente insiste, contornando o espaço entre eles, fechando o círculo. Ela descreve a possibilidade de um conhecimento oculto, uma autonomia que os tornaria soberanos sobre o próprio destino. O homem e a mulher permanecem imóveis, presos pela cadência da voz que preenche a penumbra. A tensão cresce. Cada segundo parece um peso físico sobre os ombros deles. A serpente reduz a distância, forçando um confronto silencioso onde a dúvida começa a se enraizar. O ambiente antes aberto agora se sente estreito, opressor, e a proposta paira no ar como uma ameaça iminente. A mão do homem estende-se, hesita por uma fração de segundo e agarra o fruto. A casca cede com um estalo seco. Ele morde. O suco escorre pelo queixo. No instante em que os dentes perfuram a polpa, o som dos pássaros cessa abruptamente. O vento para. A luz que antes aquecia torna-se fria e cortante. A mulher observa, a respiração curta, e repete o gesto. O mundo ao redor parece oscilar. As cores perdem a saturação. O homem solta o resto do fruto, que cai no chão e rola até a base da árvore. Seus olhos encontram os da mulher, mas não há mais reconhecimento de paz. Eles olham para baixo, para as próprias mãos, e sentem uma exposição súbita. O silêncio é substituído por um zumbido agudo. Eles recuam, tropeçando nas raízes expostas do solo. A vegetação densa, antes um abrigo, torna-se um emaranhado de espinhos que arranham a pele. Eles correm para trás de arbustos, as mãos tremendo enquanto tentam cobrir o corpo. O medo irrompe como uma febre. O coração bate contra a caixa torácica com uma cadência errática e violenta. Eles se encolhem na terra úmida, os dedos cravados no húmus, escondendo o rosto enquanto o crepúsculo se fecha sobre eles como uma prisão. O medo que nasceu no Éden multiplicou-se. As gerações seguintes não herdaram a paz, mas o impulso de subjugar. Em campos abertos, homens levantam pedras contra seus próprios irmãos. O som de golpes secos ecoa pelos vales. Onde antes havia o cultivo da terra, agora restam apenas rastros de destruição e solo pisoteado. As mãos, feitas para criar, tornam-se punhos cerrados. A discórdia infiltra-se em cada acampamento. Alguém empurra o outro ladeira abaixo. O grito de dor é abafado pelo vento que sopra poeira sobre os campos. A ganância ocupa o lugar da partilha.
Homens disputam fontes de água com facas improvisadas, deixando marcas profundas na terra e na história. O céu permanece mudo, sem resposta, enquanto a violência se torna a única linguagem comum. Eles ignoram o horizonte, focados apenas na posse imediata. As vilas crescem desordenadas, cercadas por muros erguidos às pressas por pura desconfiança. Cada novo dia traz um conflito mais agudo. A terra, antes fértil, torna-se um palco de perseguições constantes. O distanciamento do Criador é palpável. O silêncio divino não é mais de contemplação, mas de ausência. Eles correm, atacam e se escondem, perdidos em um ciclo de hostilidade que consome tudo ao redor, enquanto a escuridão da maldade humana se torna a nova medida de todas as coisas. O primeiro pingo de chuva atinge o pó, levantando uma pequena nuvem de poeira. Em seguida, outro e mais um. A cadência acelera. Noé empurra a pesada viga de madeira contra o batente da arca. O encaixe é preciso. O estrondo do ferrolho soa como uma sentença. Do lado de fora, a terra treme. As fontes do grande abismo rompem-se com um som de pedra partindo. A água sobe rapidamente, cobrindo os pés, depois os joelhos e finalmente as colinas. O mundo antigo é devorado em ondas sucessivas. A estrutura de madeira range sob a pressão da correnteza, mas permanece firme. Dentro, o silêncio é interrompido apenas pelo impacto das gotas contra o teto. Lá fora, o horizonte desaparece. As árvores são arrancadas pela raiz. O que antes era terra firme torna-se um oceano revolto e sem fim. A arca balança, subindo com o nível das águas, isolada no centro de um caos absoluto. A chuva não cessa, transformando tudo o que restava em um vasto espelho de destruição líquida, enquanto o refúgio flutua, solitário, sobre a superfície que engoliu a história dos homens. O barulho incessante contra o teto de madeira diminui até cessar. A arca para de balançar, estabilizando-se sobre uma superfície imóvel. Noé retira o ferrolho, empurrando a porta pesada que range ao abrir. O ar entra úmido, saturado pelo cheiro de terra molhada e limo. Lá fora, o céu cinzento começa a rasgar-se. Uma fresta de luz incide sobre o horizonte, revelando um espectro de cores vibrantes. O arco-íris surge, arqueando-se de um extremo a outro sobre as águas que ainda cobrem os vales. As cores refletem-se na superfície calma. A luz solar atinge a madeira da arca, secando a umidade acumulada. Noé desce a rampa. Seus pés tocam o solo lamacento que começa a emergir das profundezas. As aves levantam voo, rompendo o silêncio absoluto. Não há mais rugido de águas, apenas o gotejar lento das árvores que permanecem. O arco-íris permanece fixo, um traço de ordem sobre o caos que recuou. O solo firme volta a sustentar o passo, marcando o fim da destruição. O pacto é visível, desenhado na atmosfera, enquanto o horizonte se abre novamente para a vida que recomeça, longe das sombras do dilúvio. A humanidade converge para a planície de Sinar. Milhares de mãos empilham tijolos cozidos ao fogo, unindo-os com betume. O barulho de cinzéis contra a pedra ecoa pelo vale. A estrutura ergue-se, um pilar massivo que corta o ar, buscando o limite das nuvens. Eles trabalham em uníssono, movidos por um único propósito: tocar o céu. Subitamente, o ritmo de trabalho quebra. Um homem estende uma ferramenta, mas o pedido que sai de sua boca soa como ruído ininteligível para o outro. O capataz grita ordens, mas os operários param, olhando ao redor com confusão. O que antes era uma linguagem comum fragmenta-se em sons estranhos e desconexos. O choque paralisa a multidão. As ferramentas caem no solo seco. O projeto perde o sentido quando a comunicação falha. Olhares de perplexidade cruzam-se entre os trabalhadores. O medo da incompreensão supera a ambição. Em pouco tempo, grupos começam a se afastar, seguindo apenas aqueles cujas palavras conseguem compreender. A base da torre permanece como um monumento ao orgulho interrompido, enquanto os povos se dispersam em direções opostas, abandonando a estrutura inacabada sob o sol escaldante, deixando para trás apenas a poeira e o silêncio de uma unidade perdida para sempre. Na planície onde as línguas se dividiram, um homem olha para o horizonte. Abraão recolhe seus pertences, enrola as esteiras de dormir e apaga o fogo da lareira. Ele não olha para trás. A porta de sua casa em Ur fecha-se pela última vez.
Deixando o pó sentar sobre as pedras que um dia foram seu refúgio, ele caminha para fora dos limites da cidade, onde o solo batido dá lugar à areia solta. Atrás dele, a civilização dispersa-se em direções incertas, mas o seu passo é firme. Ele lidera sua caravana para além das fronteiras conhecidas, movendo-se em direção ao vazio geográfico. A poeira levanta-se sob os pés dos animais de carga. Ele carrega apenas o peso de uma promessa que ainda não se concretizou, uma esperança que ancora o seu movimento. Cada quilômetro percorrido sob o sol aumenta a distância entre seu passado e a terra que lhe foi apontada. Ele ajusta a carga e continua, atravessando leitos de rios secos e colinas áridas. Não há mapas, apenas a direção imposta pelo chamado. O horizonte, antes um limite, torna-se agora um convite. A caravana serpenteia pelo terreno acidentado, afastando-se da segurança das muralhas. Abraão segue adiante, deixando o conforto para trás, enquanto a promessa de uma nação inteira desenha-se no caminho que ele desbrava, passo a passo, rumo ao desconhecido, transformando o silêncio da jornada em um testemunho de fé. O sol do meio-dia castiga as rochas áridas do Monte Moriá. Abraão avança, com as mãos firmes em um cajado de madeira. Atrás dele, Isaac carrega um feixe pesado de lenha, o peso curvando seus ombros. O som dos passos sobre o cascalho é o único ruído que corta o ar seco. Eles sobem a encosta íngreme. Abraão para, olha para o filho, mas não diz uma palavra. A respiração de ambos é curta, ritmada pelo esforço da subida. O silêncio entre eles é denso, quase palpável, como se o ar estivesse carregado de uma eletricidade invisível. Eles alcançam um patamar elevado, onde o horizonte se perde em névoa. Abraão começa a empilhar pedras soltas, montando a base de um altar, com movimentos precisos e lentos. O atrito da pedra contra a pedra soa como um aviso. Isaac deposita a lenha sobre o altar improvisado. O feixe solta um estalo seco. Abraão retira uma corda do cinto e a testa. Sentindo a resistência do material entre os dedos, a tensão cresce a cada gesto. Ele olha para o céu, depois para o filho. Não há hesitação nos movimentos, apenas um foco absoluto que isola os dois homens no topo da montanha, longe de qualquer auxílio, sob o peso de um propósito que exige o sacrifício total. A luz do sol reflete no metal da faca que Abraão segura, enquanto o silêncio do cume se torna absoluto, aguardando o próximo passo. Abraão levanta o braço. O metal da faca brilha sob a luz intensa do cume, cortando o ar em um arco descendente. O silêncio é rompido por uma voz que troveja sobre as rochas, paralisando o movimento no ápice. O braço de Abraão trava, tremendo sob a tensão muscular. Ele solta a faca. O objeto atinge o solo com um som metálico e seco. Ele se vira. Atrás de um arbusto espinhoso, o som de cascos batendo contra a pedra atrai sua atenção. Um carneiro, com os chifres presos entre os galhos, luta para se soltar. Abraão caminha até o animal, suas mãos desatam os nós que prendiam Isaac. A corda cai ao chão, um fio inútil. Isaac respira fundo, o peito subindo e descendo descompassado. Abraão agarra o animal pelos chifres e o traz para o altar. O fogo é aceso, o fumo sobe em espirais verticais, desenhando o fim da agonia no céu límpido. O sacrifício é consumado, mas a vida permanece. Abraão toca o ombro do filho, sentindo a pulsação firme sob a pele. Ali, naquele patamar de pedra, a linhagem da promessa é selada não pelo sangue do herdeiro, mas pela provisão inesperada. Eles descem a montanha em silêncio, deixando para trás o altar fumegante. O peso do medo deu lugar à certeza de um destino que agora se estende para além de suas vidas, gravado na rocha e na história que apenas começou a ser escrita. A noite desce sobre o val do Jaboque. Jacó atravessa a água gelada, os pés afundando na lama do leito. Ele está sozinho. O silêncio da margem é interrompido por um movimento súbito. Uma sombra se projeta sobre ele e mãos fortes agarram seus braços. Jacó reage, lançando o corpo contra o agressor. Eles caem na areia, rolando entre pedras e juncos. É um combate silencioso e bruto. Jacó pressiona o peito contra o oponente, tentando imobilizá-lo, mas a força que enfrenta parece inabalável.
Os músculos de Jacó tremem sob o esforço extremo. O suor escorre pelo seu rosto, misturando-se à poeira. O desconhecido desfere um golpe preciso no quadril de Jacó. O osso estala e Jacó colapsa, soltando um gemido abafado. Ele tenta se levantar, mas a dor o trava. Ele se agarra às pernas do oponente, recusando-se a soltar, usando todo o peso do corpo para manter o contato. A luta continua até que o sol começa a atingir o horizonte de cinza. O oponente exige ser solto, mas Jacó aperta o aperto, a voz rouca por causa da exaustão. Ele não solta até receber a bênção. O nome antigo, o usurpador, perde o sentido naquele embate. A luz revela o rosto de Jacó, agora marcado pela dor e pelo suor, mas firme. Ele não é mais o mesmo homem que cruzou o rio. Ele se levanta com dificuldade, mancando sobre a perna ferida, enquanto o novo nome, Israel, ecoa no vale como uma sentença definitiva. José caminha pelas planícies de Dotã, o olhar buscando os irmãos entre os rebanhos. Ele não percebe a mudança na postura deles. Quando se aproxima, um deles avança, agarrando-o pelos ombros e empurrando-o contra o solo pedregoso. José cai, o rosto batendo na terra seca. Ele tenta se levantar, mas mãos pesadas o imobilizam, forçando seus braços para trás. O ar é cortado pelo som de cordas sendo apertadas contra seus pulsos. Ele é arrastado em direção a uma cisterna vazia. O cheiro de umidade e poeira sobe do poço escuro. Os irmãos o lançam lá dentro. O impacto retumba nas paredes de pedra. José olha para cima, vendo apenas o círculo de luz diminuindo conforme os rostos dos irmãos se afastam. O som de passos se aproxima novamente. Uma caravana de mercadores cruza o horizonte. José é içado para fora, não como um irmão, mas como um objeto. O preço é contado em moedas de prata, o tilintar metálico ecoando sobre a areia. Ele é acorrentado à fila de carga da caravana. O chicote do condutor estala no ar, um sinal seco que corta o silêncio do deserto. José começa a caminhar, forçado a seguir o rastro da caravana em direção ao Egito. O sol do meio-dia queima o horizonte, enquanto o destino de José se perde na poeira levantada pelas patas dos camelos. Atrás dele, a casa do pai torna-se apenas uma lembrança distante, engolida pela escuridão de um futuro de servidão. O Egito torna-se o centro de uma engrenagem implacável. José, antes algemado, agora percorre os corredores de pedra com tabletes de contagem nas mãos. Ele inspeciona os silos gigantescos, ordenando que cada grão seja estocado. A terra lá fora seca. Rios diminuem. A relva amarela e morre sob um sol inclemente. O povo começa a bater às portas da cidade, suplicando por sustento. José não hesita. Ele assina decretos, organiza a distribuição e controla o fluxo de ouro que entra nos cofres do faraó. A fome avança como um predador invisível, devorando as reservas das nações vizinhas. O Egito, sob a gestão de José, resiste. O poder acumulado em suas mãos cresce na mesma proporção em que o desespero se espalha pelas fronteiras. Em Canaã, a notícia chega como um sussurro de sobrevivência. Há mantimento no Egito. A engrenagem do destino começa a girar, trazendo os antigos traidores para o território que José agora governa. Ele observa o horizonte, onde a poeira da migração forçada começa a subir. O passado, enterrado sob anos de serviço e ascensão, prepara-se para cruzar o limiar de sua autoridade. O confronto não é mais uma possibilidade, é uma necessidade imposta pela escassez. A sala de audiências esvazia-se. José ordena que os egípcios saiam. Ele permanece sozinho com os homens de Canaã, que aguardam sentenciados pela fome. O silêncio é absoluto. José solta a voz e começa a chorar. O som ecoa pelas paredes de pedra, atingindo os ouvidos dos irmãos, que recuam, confusos. Ele se aproxima, revelando o rosto que eles tentaram apagar da memória anos atrás. "Eu sou José", ele diz. Os irmãos não conseguem mover um músculo. O medo trava-lhes os membros. A palidez toma seus rostos enquanto a culpa retorna com força total. José caminha até eles, estendendo as mãos, não para punir, mas para tocar seus ombros trêmulos. Ele respira fundo e fala com firmeza. "Vocês me venderam para este lugar, mas não foi vocês que me enviaram para cá. Deus usou o que vocês planejaram como mal para criar vida, para salvar nações inteiras da morte.
As mãos de José seguram os braços de cada um deles. Ele não busca vingança, mas a restauração da linhagem. O peso da traição dissolve-se no ar. O que era um plano de destruição nas planícies de Dotan, agora se revela como o fio condutor de um plano maior, unindo o passado de dor ao presente de salvação. A tensão na sala se dissipa. José ordena que os suprimentos sejam carregados. Carroças partem carregadas de provisões em direção a Canaã para buscar o pai. Jacó, ao receber a notícia, levanta-se e inicia a jornada final para o Egito. O encontro entre pai e filho ocorre sob o sol do Delta, onde o abraço sela a reunião da linhagem. Os anos passam em paz. A família se estabelece na terra de Gósen, multiplicando-se enquanto a história ganha raízes em solo estrangeiro. José, já idoso, caminha pelos campos férteis, observando o crescimento dos descendentes. Ele sabe que este não é o destino final. Ele reúne seus irmãos e aponta para o horizonte, onde a promessa feita a Abraão ainda pulsa. A semente do futuro está plantada. O livro de Gênesis encerra seu curso aqui, não como um fim, mas como o alicerce de uma esperança que atravessará séculos. A história humana, agora ligada a esta linhagem, prepara-se para o que virá depois do deserto.